Qual é a coisa mais nojenta que você já viu alguém fazer sem nenhuma vergonha? Quando eu trabalhava no atendimento ao consumidor no Walmart, uma vez uma cliente tirou os sapatos dela, muito usados e muito fedorentos por sinal, e os colocou em cima do balcão, pedindo um reembolso dando o motivo de que o solado de um deles estava se desfazendo. Era um sapato de uma marca que nós nem tínhamos para vender nos últimos 4 ou 5 anos. E eu aposto que ela conseguiu ser reembolsada. Eu também passei por algo parecido e o meu gerente deu o reembolso de um lençol coberto de merda que a criança do cliente destruiu e que nós nem tínhamos para vender. A primeira coisa que me vem em mente é de quando eu trabalhava em um cassino. Teve uma vez que uma mulher que fumava muito reclamou que os garçons não estavam trazendo novos cinzeiros o bastante para ela. E então ela começou a apagar as cinzas do cigarro na própria língua. Uma vez eu vi ela apagando uma bituca de cigarro na máquina, e depois ela comeu. Anos atrás, em um dos meus primeiros concertos, nós estávamos apenas esperando fora do bar em uma pequena faixa até que era nossa hora de ir ao palco. Nesse meio tempo, nós vimos uma mulher de uns 35 anos de idade, mas que parecia bem mais velha e que provavelmente não estava sóbria há um bom tempo. Em algum momento, ela começou a vomitar entre seus goles em sua garrafa de cerveja. No vômito dela dava para ver várias bitucas de cigarro. O que aconteceu era que ela estava terminando de beber as garrafas de cerveja em que as pessoas deixavam para apagar seus cigarros. Era o dia do casamento do meu tio, e a noiva dele estava se preparando para subir ao altar. Um dos convidados na família da noiva decidiu ficar de pé e mostrar o seu pinto. Tinham crianças no local, e ele tentou fazer com que aquilo parecesse só uma piada. Acho que ele não entendeu a fala do sacerdote direito. Se alguém tiver alguma objeção a esse matrimônio sagrado, fale agora, ou fique segurando isso para sempre. Eu vi um cara uma vez se levantar no meio do ônibus várias vezes e trocar de assento. Eu percebi que ele cheirava a urina, e quando ele levantava eu percebi também que todos os assentos em que ele passou estavam úmidos ou molhados. Ele também pegou um grande tubo de vaselina durante a viagem e lambuzou toda a sua cara e pescoço com isso. Estranhamente, o negócio da vaselina me deixou mais desconfortável do que a urina. Eu vi um cara se masturbando em um ônibus circular perto de 3 crianças. O pai das crianças foi lá e literalmente arrastou o cara e jogou ele para fora do ônibus em movimento. O cara mereceu, com certeza. O pai ganhou uns pontos nessa. Um cara entrou no restaurante em que eu trabalhava, tentou abrir a porta que levava ao estoque e percebeu que não era o banheiro. Ele então começou a mijar na porta bem em frente às pessoas que estavam comendo na mesa mais próxima. Depois ele apenas foi embora, como se nada tivesse acontecido. Não é um relato meu, mas do meu gerente. Ele entrou no nosso depósito no trabalho e alguém tinha deixado um cocô em frente à saída de emergência. Nós tínhamos placas na porta em inglês e em espanhol indicando que ali não era o banheiro. Nós também tínhamos banheiros públicos e as pessoas rotineiramente passavam fezes na parede. Quem é que faz uma coisa dessa? E por quê? No meu antigo trabalho nós tínhamos nossa unidade, e um banheiro no escritório dentro da unidade, que era usado sempre por todos exceto por apenas um cara. Combinamos que o banheiro era apenas para o número 1. Nós cobríamos quem precisava ir fazer o número 2 fora da unidade, sem nenhum problema. Era uma regra não escrita. Mas então tinha esse cara que trabalhava no turno da tarde, e que basicamente não se importava conosco. Ele tinha provavelmente uns 1,79 metros e uns 180 quilos. Eu acho que ele, de propósito, entrava no banheiro e destruía tudo. Todas as vezes ele deixava o assento da privada cheio de fezes. Sempre nós tínhamos que falar na cara dele, para ele limpar o banheiro, pois ele deixava tudo sujo. Ele nunca se importava e ia ignorando, até que o gerente da unidade entrou e viu aquilo, e falou com ele. Eu nunca vi um trabalhador da área de saúde tão nojento. Essa última frase fez tudo isso virar uma história de terror. Eu já vi uns caras fumando fita isolante, aquela preta de plástico. Eu enrolei um pequeno tubo de tamanho de cigarro e 2 caras fumaram.
Acenderam, apagaram o fogo e inalaram de novo, e de novo. Eles enrolaram um cone gigante logo após isso. Eu e outro amigo, falamos para eles que nós não estávamos acreditando, que eles estavam fumando fita isolante. Eles riram e falaram que eles não acreditavam, que nós não estávamos também. Foi bem nojento. Ok, uma vez eu tive uma paciente que estava na UTI após sofrer um sangramento no cérebro por um aneurisma cerebral rompido. Ela fumava muito e obviamente não podia fumar no hospital. Ela também bebia muito e não podia beber no hospital. O local do aneurisma dela, e então a maioria da disfunção cerebral dela, estava na parte do lóbulo frontal. Lesões no lóbulo frontal causam desinibição e as pessoas geralmente agem de forma totalmente maluca. Todas essas coisas combinadas fizeram ela estar totalmente selvagem e delirante. De qualquer forma, o sangramento cerebral causou uma pressão elevada no cérebro dela. Então ela tinha um pequeno tubo de drenagem inserido, de forma que ele atravessava o crânio dela, para chegar no cérebro e monitorar a pressão. Dessa forma permitindo que o fluido cérebro-espinhal seja drenado para ajudar a estabilizar a pressão, enquanto o inchaço do sangramento estivesse rolando. Certo dia, nós fomos chamados até o quarto pela enfermeira dela, que tinha descoberto que de alguma forma ela mastigou o dreno, até quebrá-lo na metade, e estava tentando fumar aquilo. Ela estava com um tubo que estava drenando o cérebro dela, dentro da própria boca. Foi terrível, muito terrível. Essa mesma mulher também de alguma forma conseguiu sair da cama da UTI e defecar na lata de lixo. O cérebro é uma coisa misteriosa. Eu vi um cliente no trabalho espirrar em sua própria mão cheia de moedas e entregar para meu colega. Eu não tive tempo de avisá-la, infelizmente. Eu trabalhei num lugar que vendia hambúrgueres. Nós tínhamos alguns clientes regulares bem sujos, que pagavam a conta em moedas e entregavam aquelas moedas mofadas, cobertas de terra e incrivelmente sujas nas minhas mãos. Eles também, várias vezes, pegavam comandas velhas do lixo e entravam reclamando que tinha algo faltando no pedido deles. Eu trabalho com esse cara que tem um problema de pele, não sei ao certo o que é, e eu acho que nem ele sabe, para falar a verdade, porque ele é o tipo de pessoa que não vai ao médico. De qualquer forma, ele tem um problema de pele, em que a pele dele é esquisita e fica caindo. Mas ele coça e a pele dele cai em todo lugar, e ele só não se importa. Ele é um motorista de delivery para a loja em que eu trabalho, e os outros motoristas sempre chegam furiosos, porque o painel, o assento e o chão, tudo está coberto com pedaços de pele. Chegou ao ponto do meu gerente ter que chamar ele de canto, para explicar que ele precisa limpar sua própria sujeira. Ele até recebeu um aspirador de mão que ele, mesmo assim, não usa. Eu, como uma pessoa que tem caspa, acho que esse é o meu maior medo. Minha caspa é controlável, mas eu odeio quando consigo vê-la em meu ombro, ou no apoio de cabeça da minha cadeira de pano do escritório. Eu nem consigo imaginar ver minha caspa em cima do painel. Eu tinha entrevistado um cara e decidido contratá-lo, mas primeiro queria ver como ele dirigia, então sugeri almoçarmos juntos, comigo pagando. Lá fomos nós, usando o caminhão dele, que estava razoavelmente limpo. O cara dirigia bem, tinha boas maneiras e parecia ser um bom representante para minha empresa se fosse contratado. Então eu paguei, e nós voltamos para o caminhão dele, eu, o chefe e mais uma pessoa. E então, enquanto estávamos voltando por uma estrada de mão dupla do interior, ele girou o volante intencionalmente só, para atropelar um tatu que estava na estrada. Depois disso, riu igual uma hiena. Nós voltamos, meu chefe olhou para mim e eu balancei a cabeça imperceptivelmente. Ele fez um sinal de positivo de volta, então falamos para o cara que tínhamos que entrevistar mais algumas pessoas. Não tínhamos. E que então era isso? Ocasionalmente eu ainda lembro disso, e penso. Por quê? Uma criatura tão inofensiva, e ele saiu do seu caminho só para matá-la. Esse definitivamente não é o nosso tipo de pessoa. O caráter de uma pessoa é definido pela maneira como ela trata aqueles que não podem fazer nada por ele. Isso inclui animais. Uma criança do ensino fundamental veio correndo e se jogou num mictório, daqueles tipos de água de cavalo. Ele deslizou, estilo beisebol, até o fim do mictório.
Isso é quase tão impressionante quanto é nojento. Eu era a única mulher em um escritório com somente homens, e nós tínhamos apenas um banheiro. Nós revezávamos quem limpava o banheiro, e eu fazia minha parte sem problemas. Até que uma vez eu descobri a razão do banheiro sempre cheirar mal. Um homem de 60 anos estava urinando no chão. Havia um ralo, e não no vaso. O meu chefe falou com ele, mas ele deu a desculpa que a esposa dele limpava para ele na casa dele. Disseram para ele que a esposa dele não trabalhava ali, mas não adiantou, e ele continuou fazendo isso. Desde então eu me recusei a usar aquele banheiro, e comecei a ir no posto de gasolina, que tinha perto do escritório toda vez que eu precisasse. Já que eu não estava usando o banheiro, eu não precisava ajudar a limpar, e não tem a menor chance de eu ajudar já que um homem adulto estava literalmente mijando no chão. Estou chocado que ele não foi demitido imediatamente. Não posso dizer ao certo sem vergonha, já que a pessoa era desabrigada. Mas quando eu estava em Nova York eu vi um homem comer um rato vivo dentro do metrô. O jeito que o rato gritou foi horrível e eu não entendi, porque ele não matou o rato antes, já que ele iria comê-lo de qualquer forma. Eu já peguei acidentalmente um rato quando passei minha mão embaixo de uma caixa que eu precisava carregar. O rato gritou tão alto quanto eu. Em um festival de música, estávamos passando em frente a uma lixeira. Meu amigo andou até ela para jogar algo, aí ele olhou dentro, se curvou e saiu segurando a metade de um espetinho grego, e disse: "Olha só, o que as pessoas jogam fora", e comeu tudo. Esse meu amigo é uma lenda. Eu servi na Legião Estrangeira Francesa. A primeira parte do treinamento básico é chamado de fazenda. Eles basicamente mexem contigo mentalmente e fisicamente, te deixando faminto, e às vezes colocavam comida na sua frente apenas para jogar fora logo após, porque alguém tinha feito algum barulho ao se sentar. Eu, junto com outros 40 caras, comemos um macarrão nojento vindo direto de uma lixeira naquela noite. Quando você está com muita fome, você só não se importa.